Olá, eu me chamo Paulo Vaz, seja bem-vindo ao canal Concentrando e vamos aqui já direto ao ponto para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o piloto automático. E o que você vai ver nesta aula? Nesta aula nós vamos explorar o que é o piloto automático. Vamos entender quais são os principais problemas de se viver no piloto automático e uma solução para viver com mais consciência também. Então, vamos lá, o que é o piloto automático? O piloto automático ele é um modo de funcionamento da nossa mente, em que por vezes a gente começa a realizar as coisas de uma forma automática, sem muita consciência do que nós estamos fazendo. Como por exemplo, quando nós dirigimos, quando nós fazemos alguma coisa que a gente está acostumado a fazer de uma forma muito corriqueira, nós estamos no piloto automático. E aqui eu acho que no começo já é importante a gente entender que não há problema em realizar algumas tarefas no piloto automático. Por exemplo, dirigir, se nós estivéssemos conscientes de todas as ações que nós precisamos para dirigir, e são inúmeras ações, nós realmente teríamos uma grande sobrecarga mental em cima disso, em cima do nosso comportamento, em cima da nossa ação, em cima da nossa mente. Então, alguns comportamentos, eles são adequados para que a gente utilize o piloto automático. O piloto automático ele é aceitável em determinadas situações. O problema é quando o piloto automático, esse piloto automático que estamos explicando aqui, essa característica mental, ela se desenvolve de uma forma, podemos dizer, compulsiva para outros tipos de comportamento, como por exemplo, para emoções, como por exemplo para aqueles pensamentos que por vezes ficam ruminando na nossa mente, pensamentos de tristeza, pensamentos, enfim, qualquer pensamento que possa trazer alguma sobrecarga mental para a gente. E neste modo, quando estamos no piloto automático, é como se a nossa mente ela estivesse desligada. Mas nesse modo, a nossa mente ela não fica inativa, mas ela fica sim ocupada com diversos pensamentos. E pensamentos de que tipo? Pensamentos sobre o passado, coisas que já foram, pensamentos sobre o futuro, ou planejando o que quer que tenha que ser feito. Ela usa esse tempo para ficar ensaiando, projetando ações, projetando o que deve ser feito no futuro, em alguma atividade que você precise fazer. Ou ficar em devaneio. Devaneio é ficar perdido em pensamentos sobre algo que deveria ter acontecido e não aconteceu. E isso pode trazer uma sobrecarga mental muito grande e uma angústia muito grande também. Então este é um modo mental no qual você não está totalmente presente no momento. Mesmo quando você dirige por um caminho familiar sem perceber o que está acontecendo ali ao seu redor, como eu disse. Então aqui nós temos um desenho para explicar como é a mente no piloto automático. Normalmente ela fica perdida no passado ou projetando o futuro, em inúmeras tarefas sem fim, mas nunca ela está no presente, ela não está consciente do que está acontecendo no presente. E aqui é importante a gente dizer que o piloto automático ele é resultado de hábitos mentais antigos. Então, os hábitos mentais que nós temos, sejam feitos através das nossas experiências, através das coisas que a gente gosta, enfim, hábitos mentais que foram acumulados durante toda a nossa vida, eles acabam se tornando parte desse piloto automático. A gente passa a ter estes hábitos mentais de forma automática. E muitos desses hábitos mentais, eles não nos levam para lugares que a gente gostaria de ir. Como, por exemplo, quando nossa mente começa a se perder em pensamentos de tristeza, ou de angústia, ou qualquer sentimento negativo que seja. Esses pensamentos acabam nos levando para lugares que a gente não gostaria de ir. Mas eles são hábitos mentais tão enraizados que às vezes é difícil a gente conseguir se livrar deles. E quais são os principais problemas de se viver no piloto automático? O primeiro é uma perda de experiências. Nós perdemos a oportunidade de apreciar o momento presente. E às vezes a vida pode acabar se tornando cinza. Sabe aqueles dias em que você acorda e você enxerga tudo cinza? Às vezes
Você pode estar perdido em pensamentos sobre o passado, projetando o futuro. Inclusive, projetar demais o futuro pode trazer uma certa carga de ansiedade e estresse. E aqui eu falo de uma projeção não saudável. Não há problemas em você traçar metas para a sua vida e buscar atingi-las. O problema é quando isso se torna o único foco do seu dia e você deixa de aproveitar os momentos que você está vivendo neste exato momento. Então essa perda de experiências é um problema de se viver no piloto automático. Um outro problema é sobre a reatividade. A nossa mente ela fica dominada pelo modo fazer. E em outro vídeo eu vou explicar melhor o que é esse modo fazer e toda a teoria que está por trás dele. Mas é um modo habitual que nós temos, um modo mental, que faz com que a gente fique sempre preso em atingir metas, sempre preso em tentar chegar no próximo objetivo e não aproveitar esse próximo objetivo e já ir para outro objetivo. E a gente fica preso nesse ciclo sem fim. O contraponto dele é o modo ser, que é um modo onde você consegue estar presente com as suas sensações, pensamentos e emoções com muito mais clareza. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, e se ele já estiver disponível no momento que você estiver vendo este vídeo, eu já vou deixar no card, já vou deixar na descrição aqui do vídeo. Bom, a reatividade ela também leva a reações compulsivas, como por exemplo, aquela ruminação, aquele monte de pensamento mental, e leva também a preocupação e estresse. Essa reatividade ela pode nos prender em estados mentais negativos, como por exemplo a depressão e a ansiedade, entre outros também. Então essa característica da mente de ficar presa nela própria pode nos fazer ficar preso nesses estados. E esses estados mentais, eles acabam se tornando hábitos mentais. Então a gente acaba ficando preso neles, e quando estamos presos neles, a gente fica quase que sem saber para onde ir, acreditando que somos aqueles estados mentais, acreditando que somos pessoas ansiosas, que somos pessoas depressivas, e não que estamos em um quadro mental temporário. E isso é muito importante dizer. Todas essas características, elas podem ser mudadas. E eu vou falar um pouco mais sobre uma das formas de você mudar isso, que é através da atenção consciente. Bom, um outro problema de se viver no piloto automático é a falta de controle. Esses hábitos mentais, eles acabam definindo como a nossa vida tem que ser. Talvez você se identifique com isso. Quantas vezes você já sentiu que os seus comportamentos automáticos, a sua forma de pensar e reagir a determinadas situações, simplesmente ditam o rumo da sua vida? Ah, eu sou uma pessoa nervosa. Tal pessoa não pode falar assim comigo, senão eu vou explodir com ela e vou ter essa reatividade com ela. Isto é uma característica de um hábito mental, definindo o curso da sua vida. E se isso te incomoda, não precisa ser assim. Há uma forma de você sair desse ciclo. Um outro ponto da falta de controle é que a gente vai para lugares que a gente não escolheria conscientemente ir. Eu não escolho sentir raiva e ter uma reação com as pessoas que eu gosto de uma forma automática. Ninguém escolhe isso. A gente escolhe normalmente caminhos para felicidade, para alegria, e não para tristeza, angústia e raiva. Bom, um outro ponto, um outro problema de se viver no piloto automático é a dificuldade de viver com a dor, dificuldade de lidar com a dor. Quando nós temos uma situação dolorosa, e aqui você pode colocar qualquer situação dolorosa, seja física ou emocional, nós temos uma tendência a evitar que aquela dor esteja presente e resistir a ela. Mas acontece um efeito muito interessante na nossa mente. Quanto mais resistimos e tentamos evitar a dor, mais ela está presente e com mais intensidade. Então, o caminho que deveria ser o caminho natural e que é treinável é você observar a dor, aceitando que a dor existe, não tentando fazer ela sumir. Aceitar que está doendo, seja uma dor física ou emocional, e aos poucos, quase que de uma forma paradoxal,
essa dor ela tende a diminuir, que é o contrário de quando tentamos evitar e resistir a ela, e ela parece que fica cada vez mais impregnada dentro da gente, cada vez mais presente dentro da gente. E isso tudo, obviamente, pode piorar e muito o sofrimento. É quase como a metáfora das duas flechas. Quando eu atiro uma primeira flecha, recebo uma primeira flecha, ela dói. É como você sente a dor física, você sente a dor emocional. Só que se eu procuro buscar qual é a origem dessa flecha, o que aconteceu, eu tento repelir isso de toda forma, é como se eu tivesse atirado uma segunda flecha. Então tente fazer com que, na sua experiência, você não atire a segunda flecha. Não cause uma segunda dor onde já existe uma primeira. Porque aí tudo piora. Tudo fica muito piorado numa situação dessa. Bom, falamos aqui de alguns problemas de se viver no piloto automático. Existem, claro, outros. Eu trouxe aqui apenas esses 4 para a gente conseguir explorar na nossa conversa. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade que você encontra na sua vida relacionada a viver no piloto automático, você pode comentar aqui embaixo, que eu irei responder e a gente pode aumentar a discussão sobre o assunto. Pois bem, mas qual é a solução para viver de uma forma mais consciente, de uma forma saindo do piloto automático, de uma forma mais consciente? Nós despertamos do piloto automático e uma das práticas é a atenção consciente, o mindfulness, que lhe oferece uma maneira de despertar deste piloto automático. E ele oferece essa maneira como? Fazendo com que a gente treine, e isso é aprendido no treinamento de 8 semanas, como, por exemplo, eu vou deixar até um aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse em entender um pouco mais como é viver desta forma, de viver com atenção consciente no presente. E é uma habilidade que pode ser treinada por qualquer pessoa. Não é nada místico, nada sobrenatural. É realmente ciência aplicada ao nosso comportamento. A atenção plena, ela envolve você estar presente no momento atual. Mas não de qualquer forma. Não é somente prestar atenção. Mas é prestar atenção sem julgamentos. Prestar atenção com aceitação. Com uma mente de principiante, com uma mente de curiosidade. Isto faz com que você consiga despertar do piloto automático. Uma outra solução para você viver de uma forma mais consciente é perceber que, ao viver de forma mais consciente, utilizando técnicas e práticas de atenção consciente, você vai começar a perceber que nós podemos modificar a nossa experiência, que a nossa experiência ela não é fixa, que momentos de tristeza podem sim virar momentos de alegria. E é claro, entender que a nossa natureza ela é o contrário também, mas que, independente do que estamos sentindo, esta experiência ela pode e vai mudar. De alguma forma ela vai mudar, mas se nós estamos conscientes de para onde estamos carregando esta mudança, nós passamos a ter mais controle sobre nosso estado emocional e sobre nossas vidas. Então ela permite mudar a forma como nós prestamos atenção a ela. E é claro, fazer escolhas mais conscientes a partir deste entendimento, a partir deste treino, ao invés de viver uma vida onde nós simplesmente só reagimos a elas. Nós não precisamos viver uma vida onde nós apenas reagimos às emoções. Uma emoção chega, nós entendemos que não temos como reagir, não temos como fazer nada frente àquela emoção, afinal de contas, é a nossa natureza e simplesmente reagimos a ela. Mas não precisa ser assim. Com a atenção consciente, nós podemos mudar essa forma de lidar e fazer escolhas mais conscientes também. Um outro ponto da solução para viver mais consciente é a mudança do modo fazer para o modo ser. A prática de atenção plena ela vai nos ajudar a mudar do modo fazer para o modo ser e trazer muito mais equilíbrio. O modo fazer, esse modo natural que nós temos na nossa mente de sempre buscar metas. Eu sempre busco a próxima meta e quando chego na próxima meta, no meu próximo objetivo, eu busco outro e nunca me satisfaço. Imagine você trazer essa mente que funciona para o nosso trabalho,
para os nossos objetivos mais materiais, mas quando nós pegamos este modo mental e levamos para busca da felicidade, aí nós encontramos um grande problema. Um problema que nós traçamos uma meta que vai nos trazer felicidade. Talvez um carro, talvez uma casa, talvez um filho. E quando atingimos esta meta, este objetivo, nós, insaciáveis, já vamos atrás do próximo objetivo. É quando, como compramos um telefone novo, e assim que tiramos ele da caixa, ele já não é mais o suficiente. Já precisamos de outro modelo e outro modelo. E as fabricantes, elas se aproveitam dessa característica mental que nós temos para nos empurrar cada vez mais coisas, nos empurrar cada vez mais para um consumo que não deveríamos ter em tamanha extensão. Mas enfim, estou divagando, isso já é assunto para outro momento. Mas essa mudança do modo fazer para o modo ser, e teremos vídeos, se você estiver vendo esse vídeo e já tiver os vídeos, ele vai estar aqui na descrição. Temos vídeos explicando o que é o modo fazer e o que é o modo ser em muito mais detalhes. E esse equilíbrio entre o modo fazer e o modo ser é o que vai nos permitir ficar mais conectados com a nossa experiência, mais conectados com o modo presente. E é claro, um outro ponto é você reconhecer os estados mentais, aprender a reconhecer quando devemos utilizar o modo fazer e quando devemos utilizar o modo ser. E ter escolha consciente de como devemos conduzir realmente as nossas vidas. E entender que os nossos pensamentos, eles são apenas isso, eles são apenas pensamentos. Eles não são a nossa realidade, eles não são o eu, eles são como nuvens no céu, onde diversas vezes eles vão passar muitas e muitas vezes durante o dia, mas nós temos sempre a escolha de não nos identificarmos com eles, de não nos deixar ser envolvidos totalmente com estes pensamentos, principalmente se estes pensamentos eles conduzirem a algo que você não quer. E você se permitir viver com plenitude aqueles momentos onde esses pensamentos te conduzem a algo que você realmente quer, como por exemplo, momentos com a sua família, momentos de felicidade, que por vezes a gente deixa escapar, e eles são realmente únicos naquele momento. Então, a prática nos ajuda a perceber que os pensamentos, eles são apenas isso, apenas pensamentos. Bom, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de falar sobre o treinamento de 8 semanas de atenção consciente. Este treinamento permite que você reconheça o piloto automático. Às vezes a gente está tão impregnado com estes hábitos mentais que a gente não consegue perceber quando estamos operando neste piloto automático. A gente está só reagindo a várias e várias coisas sem perceber. E o treinamento de atenção consciente permite que a gente reconheça isso e aprenda a entrar no modo ser, o modo onde a gente consegue ter mais presença, onde a gente consegue perceber cada sensação do nosso corpo, entender o que ela quer nos dizer, cada pensamento, cada emoção também. E, é claro, trazer mais consciência para a nossa vida e, consequentemente, muito mais satisfação. Então, ao invés de ficar sempre buscando a felicidade no próximo objetivo, a gente aprende a encontrar a felicidade aqui e agora. Então eu faço um convite para você, se você se interessar por nesse convite para praticar, fazer o treinamento de 8 semanas de Mindfulness, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, a nossa aula hoje, a gente falou um pouco sobre o piloto automático. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, e se você achar que este conteúdo faz sentido para alguém, por favor, compartilhe com a pessoa para que ele possa também entender um pouco mais o que é o piloto automático e como sair dele. Então, um forte abraço e até mais.